Alô, galera do Papo Reto com o Ricardo Rigueto. Primeiramente, sempre agradecer a Deus. Sem Deus, a gente não faz nada na nossa vida. Conversa com o cara todo dia, agradece, gratidão sempre. E hoje nós vamos ter um Papo Reto muito especial, com muitas emoções. Vamos falar sobre inteligência emocional e muito mais coisas aqui de superação. Tô com essa fera aqui, cara, é demais. Cláudio Duarte, obrigado, meu irmão, pela presença. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família. Amém. Obrigado a essa oportunidade de trocar conhecimentos e experiências. Obrigado a você, Rigueto. E tenho certeza que vai ser um momento de muito enriquecedor, onde todos os nossos seguidores, com certeza, vão sair muito melhores depois de participarem e verem essa nossa troca. Então vamos lá para começar essa bagaça aqui, porque a galera quer saber, quer te conhecer, já falamos com algumas pessoas aqui, tem muita gente interessada aqui, porque é um assunto onde vai ter muita emoção. Mas a gente sempre faz uma pergunta, Cláudio, independente das nossas opiniões, as questões políticas, eu sempre faço essa pergunta a todos que sentam para conversar com a gente. Por quê? Primeiro que a gente quer saber o que o outro lá está pensando. E a nível também de Brasil. Não tem como não fazer essa pergunta. Eu faço essa pergunta desde o primeiro Papo Reto. Você, a sua opinião. Eu tenho a minha, Marco Antônio tem a dele, Marcelão tem a dele, a Ana, que está lá atrás nos bastidores, tem a dela. Eu queria saber o seguinte. Você acha que a falta de educação, atrelado à corrupção em nosso país, são os maiores cânceres no nosso país, ou você vê de outra forma? Sim, além deste, temos outros, sem dúvida. Porque educação, ela não é só educação para a formação de um Enem, de uma faculdade. Educação, ela é para a vida. Toda a nossa base, ela, de fato, determina onde a gente está, onde a gente quer chegar. Concordo. Então, a gente fala de educação emocional, educação ao próximo, educação como proposta pedagógica e metodológica, educação cognitiva, tudo que forma o ser humano. Isso é a base. Concordo. A partir dessa base é que a gente olha e fala, estou pronto, preciso de ajuste, ou muitas das vezes, né, não conseguir atingir esses níveis que impactam diretamente aí em todas as áreas que a gente está vendo na vida. Eu concordo com você, Claudinho, mas só quero fazer aqui um parâmetro em seguinte. A gente vê todo dia no Brasil, nada contra os motoboys, mas os caras cruzam a avenida, corta a calçada, anda na contramão, empina a moto. Eu falei aqui um exemplo, motoboy, nada contra os motoboys, nem generalizando a categoria. Aí o sujeito cai de moto, caiu outro dia. Aí quer ambulância, quer que o hospital funcione, mas ele não vai prevenir para isso não acontecer. O outro joga um monte de lixo dentro do rio, entope, alaga tudo. E por aí vai. Essa questão que falta no nosso país, investimento pesado em educação, para que as pessoas estejam mais educadas e saibam votar melhor. Está chegando a eleição aí, vamos se ligar. Mas era nesse sentido, Claudinho. Perfeito, Ricardo. E assim, quando você traz uma palavra que faz todo sentido, inclusive, né, que a gente fala aí de educação emocional, a prevenção. Porque quando você chega em níveis de adoecimento, em níveis que você vê que, infelizmente, a vida te levou a ter atitudes, mas que, com certeza, em algum momento, é aquilo que eu falo. Existem os reflexos. Muitas vezes a gente está repetindo os erros, mas daquilo que nos deram... Nós vamos entrar aí, calma que nós vamos entrar aí. Maravilha, vamos embora. Primeiro que é o seguinte, Cláudio Duarte, 48 anos, formação acadêmica em marketing, pai, 3 filhas, mais uma esposa. 4 mulheres mandam na tua vida, correto? E beleza? Lá em casa a última palavra é minha, não senhora, sim senhora. 5, 10, 16 e a patroa, que Deus abençoe, atrás de um grande homem, tem uma grande mulher também. A pergunta, meu irmão, como é que você começou aí essa questão da inteligência emocional? Onde é que você virou tua chave? Mas eu queria que você começasse aí no seu infarto de 10 minutos aí. Quero que você comece falando sobre essa história, cara. Vamos começar por algo que tenho certeza que vai atingir a muitos que precisam, né? E, na realidade, Ricardo, não foi infarto. Foi uma parada cardiorrespiratória. No dia 22 de setembro, de 2024, um domingo, eu tinha ido à piscina com 2 das minhas 3 filhas, as mais novas, hoje a Júlia de 10 anos e a Giovana de 5 anos. E quando a gente voltou no início da tarde da piscina,
eu não estava me sentindo bem, mas era uma sensação de enjoo, a sensação, estava com uma dor no pé, que eu achava que era alguma coisa de perdão, esqueci o nome, fascite plantar, perdão. E achei que fosse alguma coisa nesse sentido. E aí eu falei para minha esposa, eu vou deitar um pouquinho, quando eu me levantar, a gente já almoça, enfim, mas eu estava muito esquisito. A minha esposa ia ao Rock in Rio, né, com a minha filha mais velha, ia ter o último dia de Rock in Rio, e ela acabou que não conseguiu ir, enfim, por motivos que acabou que o ingresso que ela tinha e acabou que não de resumo, não conseguiu. E aí ela voltou para casa e eu falei para ela, eu preciso ir ao hospital, quero ir ao hospital, quero ir ao hospital. Tu achou que era alguma coisa plantar? Eu achei uma fascite plantar. Eu achei que fosse uma fascite plantar, mas que, assim, estava deixando angustiado e ao mesmo tempo, sabe assim, eu sentindo como se tivesse com vontade de vomitar, algo do tipo. Você tinha quantos anos? 46. 46. Isso foi 1 ano e meio atrás, exatamente. E aí, Ricardo, quando eu falei para minha esposa assim, me leva para o hospital, a gente desceu o elevador, ela tinha esquecido o celular, aí eu falei para ela, sobe que eu vou ficar aqui em paz, que eu vou pegar um ar. Só que quando ela subiu, eu desmaiei no hall do elevador. Apagou? Apaguei. E aí, quando ela desceu, assim, mas é aquele desmaio que eu estava ouvindo que estava acontecendo no entorno. Até ali, vieram os bombeiros do condomínio e queriam chamar o SAMU, enfim. Mas eu estava ouvindo o que estava acontecendo e aí quando eles falaram, vamos chamar o SAMU, eu falei assim, eu tenho um plano, me leva para Vitória. Aí minha esposa falou assim, eu estou de carro, eu vou levar ele. Aí um vizinho nosso falou, não, você não tem condição de dirigir, a gente leva. E aí me colocaram na cadeira de rodas, falaram que eu vomitei muito. Quando eu fui para a cadeira de rodas, eu tenho uma vaga percepção, né, de ter vomitado ou não. E aí, meu amigo, cheguei no carro, quando entrei no carro, minha esposa só falava, não dorme, fica acordado, a gente já está chegando. Você lembrava? Esse eu lembro. E eu falei para ela, olha, assim, assim, Ricardo, a sensação era, só queria chegar ao hospital. E da onde eu moro, né, enfim, até ali o Hospital Vitória, é rápido, de 5 a 10 minutos. Domingo, né? Domingo, sem dúvida. E aí quando a gente chegou, tá passando mal, e queriam me botar na cadeira de rodas, eu não conseguia sair do carro, não conseguia me mexer. Aí eu só me lembro que vieram com a maca, aí quando a maca me botaram na maca, aí, meu amigo, já falo para você que eu não me lembro de nada. E aí tudo que eu vou te contar a partir de agora, tudo que eu sei de relato, principalmente através do prontuário médico. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso aí. Eu reparei que você é um cara muito espiritualizado, ligado a Deus, conectado, assim, 26 horas com Deus, nos papos, conversas que nós tivemos. Isso você era assim também antes? Ou esse fato, você se apegou mais a Deus, ficou mais próximo de Deus? Me fala sobre essa passagem aí. Antes, sempre antes. Sempre foi assim, ligadaço. Sempre. Um cara lá em cima, buscando, com muita fé. Sempre. E às vezes, assim, Ricardo, pegando só um gancho nessa nossa linha de raciocínio, eu falo uma coisa, que falar de Deus é muito bom, ouvir Deus é muito bom, mas sentir Deus é extraordinário. Então, assim, sempre Deus foi na minha vida e a gente vai conversar ao longo do nosso bate-papo e tudo isso só mostra o quanto que, sabe, você ter a certeza de que nós e eles somos maioria é tudo que a gente precisa. Amém. Para dignificar a nossa jornada. Me fala aí essa passagem, então. Você foi para o hospital, ficou quantos dias lá? Como é que foi essa? E aí, Ricardo, quando eu fui para a emergência, aí vou falar agora que está também no prontuário médico. Eu estava com a minha pressão a 5/3 e minha saturação estava em 64. Caramba. E aí, né, os médicos tentando voltar comigo, entraram com medicação venosa e noradrenalina e nada deu voltar. E nisso eu fui, aí já entrei, tudo isso que eu estou falando eu não me lembro, tudo isso que eu estou falando que contam. Relataram para você. Relataram e também o que está no prontuário, que eu li o prontuário, e o prontuário ele minuciosamente dá cada detalhe desse procedimento, dos procedimentos. E num determinado momento, minha pressão não voltava, os batimentos muito baixos, me levaram para fazer uma tomografia, e parece que eu não consegui chegar para fazer essa tomografia e entraram comigo. E nisso que entraram comigo, parada cardíaca. Parada cardíaca, o tempo de parada foi de 10 minutos e 2 segundos. Né? E uma coisa que eu vi de um cardiologista recentemente. Cada minuto de parada representa 10% de perda de vida. Então, quer dizer que, né, assim, em termos de 10 minutos... O cardiologista, o Dr. Helder, que mora inclusive no meu condomínio, relatou isso numa conversa ali informal.
E Cada minuto de parada representa... 10% de perda de vida. Meu Deus. Então, assim, os médicos estão perdendo 10%. Então, 10 Sim. minutos, 100%. Sim. Tanto que o risco, né, de sequela era sequela vegetativa. Né, É de não ter, enfim... De não voltar, e se de não voltasse, voltar. ficaria em cima de uma Sem cama, dúvida. vegetando. Sem dúvida. E assim, e aí, parada cardíaca. E um detalhe, que meu boletim médico no dia 23 de setembro, às 4 horas da manhã, era paciente, 46 anos, estado gravíssimo, risco iminente de morte. Meu Deus do céu. Que além da parada cardiorrespiratória, eu tive falência de todos os órgãos, nenhum dos meus órgãos respondiam, e tive quadro de sepsemia, infecção generalizada. Então, assim, a única coisa era rezar e que se eu voltasse, realmente, enfim, eu teria sequela. Então, você, na tua fé, você acredita que além de você ter ido para o hospital na hora certa, não houve atraso, você, ex-atleta, você falou aí pra gente que já fez judô, etc., malhava, Sim. e também a mão de Deus naquele momento? Sem dúvida, cara. Até arrepiado. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, assim. E eu vou além. Vocês vão ver o quanto que, né, isso a medicina não explica, mas ninguém explica a Deus, então vamos continuar que você vai entender tudo isso. Esse processo, Cláudio, que você ficou ali 10 minutos, óbvio, você não lembra, você leu o boletim. Quando você acordou novamente, como é que você estava? Quanto tempo você ficou no hospital? Quando é que você veio para casa? Vamos lá, um detalhe importante aí. A notícia, todos os amigos blindaram a minha esposa para que a notícia não chegasse 100% como estava acontecendo. Uma irmã minha que eu tenho de vida, a Carla, ela tomou a frente, enfim, então tudo que estava acontecendo ela falava para os amigos, mas não falava para minha esposa em tempo real. Sim. E a notícia claro. Claro, enfim, tá muito por favor, nervosa. minhas filhas e tudo Nossa. mais. E a questão era, vem se despedir do Cláudio, que realmente, assim, vai ser difícil ele resistir. E aí, meu amigo, a gente às vezes não tem ideia, eu não vou falar de tamanho, porque todos nós somos grandes, mas do tamanho que a gente tem, do aquilo que a gente representa na vida das pessoas. Eu nunca vi, assim, sabe, relatos de igrejas, centros, enfim, todas as religiões, sabe, rezando, enfim, pessoas, sabe, indo para Fátima em Portugal, Basílica Nossa Senhora Aparecida, né, enfim, terreiros de Umbanda. Meu amigo, eu nunca imaginei todo mundo emanando a sua fé, um pensamento, até pessoas que se consideram ateus, né, que não importa o que essa pessoa se considera, o que importa é que Deus as ama do mesmo jeito. Enfim, dobrando o joelho e pedindo pela minha vida. E o que aconteceu, Ricardo? Eu fui para o CTI, né, do Hospital Samaritano. O meu leito era o leito 35, em frente à central ali dos médicos. Até porque eu era o paciente mais grave e era um paciente que precisava de monitoramento 24 horas. E aí, enfim, no terceiro dia, né, eu desenganado, né, todo mundo indo... Já no terceiro dia? Isso aí eu já no Você terceiro dia. Estava em coma? Estava em coma. Ter sido entubado, enfim. CTI? No CTI do Samaritano. Acesso na jugular, na femoral, né? Eram 8 equipamentos de máquinas que estavam ali, né, de medicação. E os médicos, olha, ele vai fazer hemodiálise, porque a gente estava parado. A gente estava ali, né, começaram a diminuir a sedação, porque o tempo de intubação não pode ser muito tempo. Eles começam, né, a estimular. E aí, Ricardo, às 19h50 do dia 25 de setembro, no terceiro dia, 3 dias após, né, eu ter passado mal, eu me estubei, eu arranquei o tubo inteiro. Você? Eu. Você tirou? Sim. Só que, assim, era impossível arrancar aquele tubo porque eu estava entubado e estava amarrado, porque meus 2 pulsos amarrados, minhas pernas amarradas. Era impossível ir lá na frente com um dedinho e puxar um tubo inteiro. Eu arranquei o tubo inteiro. E aí os médicos, e naquele exato momento a enfermeira que estava me assistindo, ela falou que saiu coisa de segundos para ver um paciente no leito ao lado. E eles ouviram um barulho, né? E nesse barulho, quando voltaram, eu já estava sem o tubo. E essa mesma enfermeira falou uma coisa, que é como se, assim, eu não tivesse me mexido e o tubo saiu de mim. E aí vem um detalhe muito importante. E vamos lá, eu vou me emocionar aqui, mas veio os gatilhos, né? Vem tudo. E aí o médico, né, meu amigo, sem entender o que tinha acontecido, foi olhar na câmera do hospital para ver como que eu tinha conseguido arrancar aquele tubo, que era praticamente impossível.
e a câmera fechou por 7 segundos e não tem imagem de eu arrancando o tubo. Não tem. Não tem imagem de eu arrancando o tubo. Meu Deus. E naquele exato momento, enfim, a minha esposa tinha saído junto com essa minha irmã do coração para buscar minha filha. Quando ela voltou, o médico falou, olha, o seu esposo saiu do coma, a gente não tem a imagem, né? Enfim, e a medicina nunca vai explicar o que está acontecendo aqui. Espiritualidade. Assim. E aí, no dia seguinte, era o dia da hemodiálise. No dia seguinte, eles iam me reentubar. No quarto dia, no dia 26 de setembro. E às 10h15 da manhã, eu acordo. Acordo, eu já me lembro algumas coisas. Muito parecendo que tinha passado um caminhão na minha cabeça, eu abrindo o olho. Sabe, ainda... É como se você acordasse, você abre o olho, você vê as coisas ainda, tá se conectando. Sono profundo, né? Aí a enfermeira entrou, seu Cláudio, o senhor tá me ouvindo? Eu, sim. Você sabia o que tinha acontecido? Zero, não sabia de nada. Achei que eu tivesse passado mal, tinha acordado e tava num leito ali, enfim. Aí ela veio, seu Cláudio, só um minutinho, o senhor tá me ouvindo? Aí eu falei, sim, estou te ouvindo. Aí eu, tipo assim, sem entender, aí entrou um médico, entrou outro médico. Oi, Cláudio, tudo bem? Eu falei, acho que sim, né? Tipo, mas ainda voltando. Aí veio o médico, entrou outros médicos, aí fizeram alguns testes comigo. Aí começaram a perguntar meu nome todo, quantos anos eu tinha, se eu tinha filhas, eu falei que sim, né? 3 filhas. Ali me deram um garfo, eu segurei o garfo com uma mão, com a outra mão, aí mexe o pé, só que meu pé tava, eu me lembro que meu pé estava amarrado. Eu falei, não estou conseguindo mexer meu pé, o que aconteceu? Não, porque seu pé está amarrado. Aí bota o pé para frente, pé para trás, aí me dá sua mão aqui, Ricardo, com licença. Sim. Aperta a minha mão mais forte, aí sim, com a outra mão mais forte. Aí olha, vem exercício para ver como é que você estava. E aí eu me lembro assim que teve um momento que entrou que aí teve um momento que entrou um equipamento, né, de tomografia. O equipamento ele veio para dentro do CTI, eu não fui, veio para dentro do CTI. Aí um médico se identificou, olha, meu nome é, me perdoe se eu errar o nome, mas acho que era o Dr. Marcelo, não lembro. A gente vai fazer uma tomografia, tá? Quero que você fique quietinho, isso aqui é um equipamento bem pedagógico. E aí fizeram a tomografia, cara, assim, aí Quando ele terminou a tomografia, ele falou o seguinte, ele não tem sequela. E assim, cara, e aí... Nossa. Aí, né, dentro disso tudo, né, os médicos olhando, aí é uma cena muito forte, assim, para mim, que, inclusive, eu fiz um vídeo, né, falando disso, é que quando eu vi a minha esposa vindo para visita, e ela não tinha ideia do que tinha acontecido, do tamanho, né, do que Deus tinha feito. E aí, quando eu vi o rosto dela, assim, essa cena, ela vem, ela fala, vida... E eu balanço a cabeça, que eu estava com uma máscara de avenina, enfim, de respiração. Aí eu balanço a vida, você está me ouvindo? Aí eu fazendo assim, né, assim. Aí peguei a mão dela e ela mostrou a foto das nossas filhas. E aí, meu amigo? Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Eu me lembro que o diretor, né, do Samaritano... Dr. Vitor Cravo, ele entrou, né, para me ver e ele falou o seguinte, cara, eu estou há muitos anos na medicina e há muitos anos eu cuido dessa equipe maravilhosa que cuidou de você. A gente nunca vai explicar o que aconteceu com você, mas tem gente que te ama muito lá em cima. Bem-vindo de volta, cara. Bem-vindo de volta. Não era tua hora, não era teu momento. Ricardo... Teu livro ainda tinha que ter muitas páginas aí pela frente, não é isso? Ricardo, se você perguntar, Cláudio, qual é a sua religião? A minha religião é o amor. Simples assim, eu sou muito bem resolvido na questão da religiosidade. O amor, porque a gente precisa entender que amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Deus não quer nada da gente, Ele só quer o nosso coração. E quando Ele tem o nosso coração, uma coisa eu falo para você, a gente tem tudo que a gente precisa. Verdade. Porque ser digno, ou abençoado, ou escolhido, podem dar o adjetivo que for. Isso é mistério dele comigo. Mas a única coisa que eu vou falar para você, meu amigo, ele conhece o meu coração e sabe que aqui dentro emana um amor muito grande por ele, um amor muito grande por todos aqueles, sabe, que eu vejo que precisam
muito mais de acolhimento, orientação, direcionamento do que rótulo, apontamento ou julgamento. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Claudinho. Você fuma? Bebe? Zero. Zero. Esporte? Sim, desde os 11 criança? anos. Desde 11 anos. Sempre fez esporte a vida toda? Sempre. Você tem 3 filhas, inclusive uma é atleta, não é isso? Sim, a Júlia. 3 ou... A Júlia de 10 anos, inclusive está agora, enfim, viajou para Brasília. Vai competir o quê? O Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais. Brasileiro. Ela é atual. Sua esposa é atleta também ou não? Não. Minha esposa, ela faz academia, enfim, se cuida bastante, mas minha esposa que a acompanhou, né? Enfim, está sempre ali apoiando. E ela está na seleção brasileira? Ela faz parte da equipe Rio 21, né? Que é uma equipe aqui do Rio de Janeiro. Bacana. E ela é atual campeã brasileira, está aí defendendo o título e atual campeã estadual. Vamos pedir a Deus para que abençoe ela lá nos movimentos, ela saia com mais uma medalha. Sem dúvida. E o mais importante, é a medalha para a vida, sabe? De todas essas experiências que eu tenho certeza que está formando uma grande mulher que ela vai ser quando ela crescer. Com certeza, um grande pai, uma grande mãe. E o esporte é uma grande ferramenta de transformações e oportunidade. Nós vimos aqui a história semana passada do Júlio César Urgueri, menino que saiu lá de Cordovil e viajou o mundo, alimentou a família, construiu a vida dele através do futebol. Cláudio, assim, qual foi o momento ali, não sei se você deve ter tido um momento, que quando você começou a passar mal ou quando você acordou, você falou assim, pediu a Deus, falou, Deus, acho que eu estou indo embora, vou deixar, ou você pediu a Deus para ficar. Como é que foi esse processo? Você lembra se teve essa passagem, você conversar com Deus, você tem um sonho, você tem uma visão? Teve algum momento desse, ou só depois que você acordou, que você viu todo o cenário, que você falou, meu Deus, eu ainda tenho que ficar aqui? Ricardo, eu tenho, sim, uma... Vamos lá, porque, assim, é bastante, assim, às vezes, né, você vem com uma ideia por esse bate-papo e... Eu não sabia. Não, e Deus vai sempre, né, costurando e nos levando para que essa mensagem, o que a gente está externando chegue a quem que de fato deva chegar. Mas sim, Ricardo, eu tenho uma experiência, né, desses 10 minutos e às vezes ainda não, sabe assim, é muito forte para mim, mas eu vou me sentir confortável de te contar. Para mim não, para todo mundo que vai ouvir. Para todos que aqui. estão, vamos lá. Eu, quando eu acordei, né, assim, no segundo dia que eu já tinha começado a me alimentar, eu deitado, veio toda a imagem, sabe, de uma experiência que às vezes falta adjetivo para poder externar, que foi a minha experiência, assim, de morte. Como se quem já viajou de avião, é como se o avião estivesse passando entre as nuvens, eu chegando num lugar de muita luz, sabe? Um lugar de bastante fumaça. E eu não tinha muita referência, sabe assim, do que estava acontecendo. Mas eu comecei a andar e ali eu me ajoelho. E ali, meu amigo, quando eu me ajoelhei, eu só chamava o nome de Jesus. Eu só chamava o nome dele. Jesus, onde é que eu tô? Jesus, me salva, Jesus, me ajuda. Jesus. Ia gritando, assim, não era nada aleatório. Você acredita, então, que você foi lá onde era muito, assim... vai além da vida e você volta? Sim, Ricardo, eu tive a minha experiência, cara, ela é minha. Sim. Sabe, assim, por mais que outros entendam, é indescritível, é forte demais, sabe, assim... conseguir falar o quanto que Jesus é lindo, cara. Cláudio, E aí, só concluindo, meu amigo, me permita, claro, e aí, sim, eu gritando, sabe? Eu gritando e vendo, né, a fumaça, é como se fosse nuvem, sabe, passando, muita luz, assim, eu não conseguia enxergar a frente. Meu Deus. Aí, de repente, eu vejo uma mão me pegando, me levantando. Eu não consegui ver. Que eu tenho certeza que era ele. E aí, me leva, caminhando comigo, e uma paz. Não dá para explicar, irmão. E vou caminhando, e passando, e caminhando. E, em um determinado momento, é como se tivesse um portal, uma porta. E essa mão me ergue assim para frente.
E eu saio nessa porta e quando eu olho, eu já não vejo mais nada. E ali eu acho que eu acordei nesse momento. Eu tenho certeza que esse momento que eu vivi foi o tempo de parada cardíaca. Porque, Ricardo, assim, às vezes, cara, a gente não está preparado para a morte. Não tá. Ninguém tá. Nem quem tá na guerra, né? Nem quem tá na guerra. Mas uma coisa eu falo para você, irmão. De verdade. Jesus é lindo. Ele é maravilhoso. E ele só quer o nosso coração, cara. Amém. Sabe? Então, assim, e tudo isso, sabe, de experiência, de tudo, eu tenho certeza, sabe, do que Deus quer através de mim. Mas a única certeza, irmão, a gente tem que ter é que ele nunca vai desistir da gente. É nós que desistimos de nós mesmos. Verdade. Desculpa aí a emoção, mas isso, assim, é mais forte que... Todos nós aqui, eu tenho certeza, quem está lá atrás nas câmeras, o Marco ali também, a Ana, Marcela, essa hora, a gente que tem família. Não, tudo e que tudo é de verdade. Tudo na vida, Cláudio, se chama forte impacto emocional. Tudo. A gente você deve ter tido vários forte impacto emocional quando suas filhas nasceram, quando você casou, quando você ganhou a sua medalha de judô, quando temos as nossas conquistas, as fortes impacto emocional positivo e o negativo. Eu tive momentos também de muitas felicidades. Vou dar uma zoada aqui para quebrar o clima. Eu e meu primo estavam no Maracanã, Zico pega a bola, os 45 do segundo tempo, bate lá na cabeça do Rondinelli, saco em cima do Cantarelli, né? Cantarelli. Não, do Leão, em cima do Leão. Leão? Leão. 78. Cantarelli, Leão, Mazzaropi, os três. O Flamengo fez muito gol. É isso. Aí o Zicão que bateu o escanteio, o Rondinelli, Deus da raça. Por trás do Abel, né? Por trás do Abel e golaço. Fomos campeões, eu Marquinhos, saímos do Maracanã, choramos lá, Marco Antônio estava lá, Bandeirão, muitas histórias, né? E outras coisas mais e as coisas negativas também que acontecem na nossa vida, todos passam por deserto. O que esse cara acabou de relatar aqui, essa experiência de vida, arrepiou todo mundo aqui. E quem tem essa conexão com Deus, quem tem essa fé assim, inexplicável, o que ele falou aqui, a câmera 7 segundos lá não pegou nenhuma filmagem, ele tirar os tubos, enfim, assim, eu tenho certeza que as pessoas que vão estar vendo esse programa também vão lembrar, passar um filme, é muita emoção. Mas antes depois a gente volta no papo de emoção, Cláudio, maravilha, eu queria que você falasse, somos Viva Life. E aí eu queria que você falasse sobre a Viva Life, porque você montou a Viva Life, qual é o papel da Viva Life, o que você pretende com a Viva Life, o que você pode passar aqui também de experiência, o que já aconteceu na Viva Life, tá? Mas antes disso, eu quero aqui, que a gente vai falar aqui, nós sorteamos nos programas, sempre tem a galera que participa com a gente aqui, a gente tem caneca, tem camisa do Flamengo, tem Pizza Dominus, né? A Pizza Dominus aqui, ó. Daqui a pouco vai rolar a melhor pizza da Zona Oeste. Pizza Dominus. Alô, Ricardo, aquele abraço. Obrigado pela moral. No último programa, nós sorteamos aí a camisa do Júlio César Urigueli autografada. E aí teve um cara aí que foi contemplado aí na camisa do Urigueli. Tem, Marcelão, pra gente mostrar aí, largar a bagaça aí do cara que foi contemplado na camisa do Mengão. Aqui a gente sorteia, entrega. E aí o cara aí, Leandrão, aquele abraço. Fala, meus amigos, boa noite. Aqui é o Leandro de São Gonçalo. Hoje eu venho com o coração cheio de gratidão, agradecer a galera do Papo Reto por uma oportunidade que eu jamais vou esquecer. Eu fui contemplado com uma camisa do Flamengo autografada pelo nosso grande craque Júlio César Urigueli, um jogador que fez parte de uma geração lendária, né? Ao lado de Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio e outros. Isso é mais que um presente. Para mim é história, é emoção, é amor ao Mengão. De verdade. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito com a torcida, e vocês fizeram mais um torcedor feliz hoje. Forte abraço, tamo junto, Papo Reto.
Tita e Júlio César Urigelli jogou, inclusive, até a semifinal do Mundial do Flamengo. Aí entrou o Lico, ele se machucou. Então, esse time era um time demais, cara. É uma geração. Galera vascaíno, chupa que é doce, minha galera. Vamos que vamos. Vamos torcendo aí. Dar uma zoada no Vasco. Eu sei que tem muitos amigos que vêem o programa, mas tem que dar uma zoada em vocês, cara. Não tem jeito. E vamos que vamos. Vamos voltar aqui pro Claudão. Então, Claudão, assim, você fez muito esporte, você participou, mas me fala agora aqui sobre Somos a Viva Life. Queria que você falasse sobre essa instituição e sobre como vocês fazem esse trabalho, por favor. Ricardo, o Viva Life é uma metodologia testada e aprovada por especialistas, no qual trabalhamos as bases preventivas de saúde emocional. Porque hoje a gente vê um adoecimento realmente devastador e como a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz, né, até 2030 a depressão que mais vai matar no mundo. Depressão e câncer ou só Depressão. A depressão hoje ela mata mais do que câncer. Enfim, hoje no mundo Mas a depressão não somatiza e acaba... As células adoecem, enfim, porque existem pesquisas que afirmam, eu acredito também nessas pesquisas, que 100% das doenças no mundo são de fundos emocionais, salvo aquelas que você já nasce com alguma genética, algo que vem ali de berço. Mas essas são, de fato, desenvolvidas. Então, cada doença, ela explica uma emoção. Então, entendendo tudo isso, o Viva Life surge com um propósito único. Quando? 2019, nós montamos essa equipe multidisciplinar, onde, né, ali ao longo de 19 e 20, a gente desenhou essa metodologia preventiva, porque quando a gente entra num estágio de adoecimento, vira tratamento. Sim. Mas o que a gente faz de prevenção? Me recordo aqui no início da nossa conversa que a gente falou da educação e você falou da prevenção educativa para o motorista, sabe? De saber que isso pode gerar um trânsito. Enfim, ninguém tem isso hoje na escola. Por favor, com todo respeito a todas as propostas pedagógicas e metodológicas. Sim. Quais escolas hoje que alfabetizam seus alunos emocionalmente? É raro isso. Raríssimo. E eu falo, as escolas que têm um Viva Life, sim, alfabetizam seus alunos emocionalmente. As escolas que têm o Viva Life, ela tem uma equipe multidisciplinar formada por psicopedagogos, psicólogos e pedagogos que trabalham isso dentro das turmas, né? Enfim, das escolas onde nós temos a nossa parceria. Tem resultado, É científico. Por quê? A gente quer cobrar uma nota, mas a gente não sabe que muitas vezes o desempenho acadêmico está sendo prejudicado por desempenho emocional. Pega ali qualquer filho, né, de quem está nos ouvindo, pega ali uma véspera de uma prova. Consegue dormir direito? Não. Ansiedade não permeia? Um concurso, principalmente. Concurso, principalmente. A gente vai falar de outras questões. O bullying, sabe? Brincadeira, pessoal, é quando todo mundo brinca. O bullying é sério e é uma das principais causas de suicídio hoje entre adolescentes no nosso país. E aí? E hoje, Ricardo, com todo respeito, a gente vê também um adoecimento em grandes escalas do professor educacional, principalmente causado pela questão do burnout. E aí, perfeito. Quando o burnout está instaurado, vai ter que ter o afastamento, vai ter que ter o tratamento. O que é feito de preventivo? Qual é a rede de apoio emocional? Aí falando do punho educacional, sabe que as escolas propiciam hoje para o seu educando, né, para o seu educador e principalmente para os alunos que estão sendo formados para a vida. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aí, por favor, Cláudio. Então vamos lá. Você está falando da questão das escolas. Mas antes das crianças, os alunos chegarem na escola, tem a família, tem onde ele mora, a sociedade que ele vive. Se ele mora dentro de uma comunidade, ele tem um habitat. Se ele mora mais fora, não generalizando, não misturando. Estou falando que é fato. Os garotos, eu trabalhei na Colurb, foi diretor da Colurb, entrava em comunidade, a boca de fumo fica na porta do garoto. Ele vê arma, aquela bazuca, eu nem sei o nome daqueles trecos, o dia inteiro. Enquanto os meninos que moram no condomínio, não vou dizer que tem problemas, estão mais afastados disso, das drogas, enfim, tudo vem lá na família também. Então, assim, queria que você fizesse aqui uma analogia em relação se existe um índice maior devido às crianças não terem esse tipo de comportamento nas escolas municipais, estaduais, públicas, e na particular há uma diferença.
Então, claro que antigamente, na nossa época, minha e do meu primo, estudar em colégio particular e público era a mesma coisa, era merenda de excelência, havia muito respeito. Hoje a gente vê, infelizmente, alunos batendo no professores, alunos se agredindo dentro das escolas, alunos pichando muro, banheiro da escola. Tem uma diretora aí lá de Niterói, ela acaba de pintar o banheiro, o cara vai lá, risca, picha o banheiro todo. Então, assim, eu queria que você também fizesse essa comparação e qual seria um caminho para a solução nós não temos, mas qual o caminho que nós devemos se atentar a isso? Ricardo, a gente tem a causa, a gente tem a consequência. A causa realmente é a família e a consequência, de fato, é aquilo que aquele aluno está tendo. Ele vai achar que é normal e vai fazer isso na escola, vai fazer isso com um amigo. Quando você fala numa questão, e é uma opinião minha, Sim. Quando você fala de uma questão social, eu vejo o seguinte, que o que o Viva Life faz, ele pode chegar tanto na escola pública quanto na escola privada. Mas o que acontece, Ricardo? Infelizmente, as pessoas não sabem como pedir ajuda, uma vez que elas precisam de ajuda. E eu falei uma coisa recente, numa reunião. Por que as pessoas, quando estão com as suas dores emocionais, elas têm medo ou receio de pedir ajuda? Vergonha? Além da vergonha, Ricardo, elas têm medo do que vem, do que volta. Entende? Então, um exemplo. Para um aluno chegar na escola que você mencionou em Niterói e dizer que ele pichou, ele tem medo do que vem. Mas a gente nunca vai identificar o porquê que ele pichou. Será que aquela pichação não é um pedido de ajuda? Qual o mecanismo, Ricardo, que essa criança, adolescente, por favor, reprovamos esse tipo de atitude, mas muitas vezes, Ricardo, os nossos comportamentos, e principalmente, conforme eu te falei, não importa a classe social, ele é um pedido de ajuda, sabe? Nós somos frutos do meio. Enfim, se você fica num ambiente onde só pessoas falam de pessoas, sem você perceber, daqui a pouco você está falando de pessoas. Não sabe? de conceitos, de ideias. Perfeito, sabe? Assim, e aí, o que acontece? Dentro dessa nossa linha de raciocínio, Ricardo, há uma questão, na minha opinião, muito simples. É que as pessoas, elas não sabem pedir ajuda. Ponto. Até Jesus caiu e foi ajudado. Sim. E dentro dessa nossa linha de raciocínio, é que todo o comportamento ele tem um mecanismo de defesa. E muitas das vezes, o ataque, entre aspas, é a melhor defesa. Então, a pessoa, quando ela se sente ofendida, qual é a reação dela? Ofender. Agredir, enfim. Fez comigo, bateu, levou. Verdade. Ok, perfeito. Mas a gente não percebe que aquela pessoa que está fazendo, muitas vezes, é um pedido de ajuda. E, Ricardo, estou há 20 anos com a minha esposa. E uma coisa assim que a minha esposa percebe, isso é natural, que ela fala o seguinte: Cláudio, por que muitas vezes, quando está tendo conversas, você sai de perto? É a sua reação? É a minha reação. Eu falo, depende da conversa. Se a conversa, que está ali para machucar, potencializar algo ou alguém, eu saio de perto. Porque se eu não posso fazer, reação minha. Você não discute, não briga, você se afasta. Muito pelo contrário, Ricardo. É daquilo que eu me alimento. Porque tudo que eu estou me alimentando, eu vou digerir em algum momento. Sim. Seja um alimento. A gente vai comer uma pizza. A gente vai fazer a digestão dessa pizza. A gente está vendo um noticiário que a gente está se alimentando só de guerra, de política e disso e daquilo. A gente vai digerir. Esse fato. Isso eu concordo com Ricardo, e principalmente, não é só o que a gente está absorvendo, é o que a gente está digerindo e num adoecimento muito silencioso e devastador. E um detalhe muito importante, Ricardo, a educação, quando a gente olha para uma classe social menos favorecida ou para uma classe social mais favorecida, independente disso, cara, a gente está falando de seres humanos. Sim. Sabe? Se a gente olhar para o punho, né, do olhar de Deus, do olhar de Jesus, ama igual. Mas você acredita que nesse processo, nós temos uma geração diferente. Você está com 48, eu e meu primo aqui estamos com 60. Na nossa geração, Claudinho, o professor falava, a gente baixava a cabeça. Concordo. A gente entrava em comunidade, a polícia entrava com a joaninha, bandido ralava, saía correndo. Os mais velhos, né, extremamente respeitosos, porque se chegasse lá na missa, que a gente ia lá do padre Cônigo Rolim, lá em Maria da Graça, puxava a nossa orelha e reclamasse em casa, a gente entrava no cipó lá do pai e da mãe.
se era bullying, eu tinha um vizinho que eu chamava de gordinho, o outro tinha os apelidos de perereca, o outro de neguinho, o outro de magrinho, o outro de espeto, eu era magrelo, tinha um cabelo, parecia uma cenoura. Então todo mundo tinha apelido, o cara que jogou vôlei comigo, o Ricardo Cebola, tinha naquela época, mas não chegava aos extremos como chegou hoje. Então assim, faltou um olhar mais sensível dos meios educacionais, seja da família e seja da área de educação, ou a coisa foi evoluindo hoje, que nós chegamos num momento que a gente se assusta com um monte de coisas, que vê meninos, nada contra sexualidade, nada contra opção sexual, pelo amor de Deus. A gente vê meninos que querem ser meninas, meninos que querem ser meninos, os cabelos tudo doideira total, a gente vê isso no dia a dia, né? E a pessoa às vezes não tem nenhuma posição, que ela não se achou ainda. Então assim, onde é que nós falhamos aí a sociedade? Ricardo, existe na vida uma coisa que, assim, para mim, externa essa linha de raciocínio. É um pinga-respinga. Então, um exemplo. O que os seus bisavós fizeram, pingou nos seus avós. O que os seus avós receberam, pingou nos seus pais. O que os seus pais receberam, pingou em você. Perfeito. Só que, muitas vezes, não tinha esse filtro. Então, na nossa geração, a gente fala, na nossa geração não tinha isso. Na nossa geração não tinha aquilo. De verdade, é porque na nossa geração, a gente, muitas vezes, era a geração do engole o choro. Se vira do seu jeito. Então, a gente cresceu, sabe, com sentimentos ou emoções não validadas e não ressignificadas, que hoje, muitas vezes, a gente tem doenças, a gente tem questões, sabe, que nem a gente sabe que foram, sabe, dessa base. E eu falo para você, Ricardo, pingou muito na minha vida. Eu tenho uma história de vida realmente, assim, né, vou escrever meu livro, digna. Mas, assim, eu fui trabalhar com 13 anos, né, enfim, para ajudar minha mãe, sabe? Então, assim, e eu vejo que o meu pai, né, enfim, ele faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, e tudo que a vida fez comigo, desculpa, Ricardo, não importa. O que importa é o que eu estou fazendo com aquilo que a vida me fez comigo. E quando eu falo com autoridade em saúde mental, não é pelo que eu estudo, não é pelo que eu leio, é pelo que eu pratico. Você falou em livro aí. Você pensa em escrever um livro? Já começou a escrever? Eu comecei a rascunhar. Isso aí. A rascunhar, né? Enfim, rascunhar. Então, é uma história muito bonita. Eu vou rascunhando e com certeza o que eu quero deixar para o mundo é muito além, sabe, de algo superficial de saúde mental. O que eu quero deixar é real e eu tenho certeza de que cada passo desse que nós damos com o Viva Live, né, também do meu âmbito pessoal, é uma oportunidade que a gente tem de deixar A Viva Life hoje está com 6 anos? 6 anos. 6 anos. Vamos voltar a falar nela aqui? Vamos lá. Mas eu quero que o Marcelão aqui bote aqui um dos nossos colaboradores, que a galera fica aqui pedindo. Pô, passa lá, fala da minha marca, onde eu funciono. O que nós temos aí, Claudinho, para hoje? Quem é que vai estar? LBV. Cara, eu vou falar para vocês, eu falo sempre no programa. Quando a LBV bater na porta de vocês, o telefone tocar, mandar mensagem, atende os caras. São 500 crianças diariamente lá na unidade Del Castilho. Quem não conhece, para lá, entra lá, quero visitar. Entra de manhã, sai no final do expediente, Claudinho, 5 refeições, aula de informática, entra a primeira faixa etária da escola lá, 3, 4 aninhos, e sai lá, formação na minha época era o ginásio, né? Não é o segundo grau. A nossa, era o ginásio. Então, a garotada lá tem estudo, tem alimentação, tem educação, tem religião. Então, e eles fazem um trabalho sensacional de esporte, tem aula de cultura, tem dentista, tem berçário, agora tem berçário. Então, galera da LBV, parabéns, que Deus sempre continue protegendo onde Paiva Neto esteja, olhando para essa instituição, que é uma instituição de mais de 50 anos, conheço, já estive lá no tempo deles em Brasília, é uma instituição ecumênica, não importa a religião, mas é um trabalho e um legado que eles deixam eternamente para ajudar muitas famílias. Parabéns à Rádio Brasil LBV. Sou fã de vocês, parceiro de vocês. Obrigado por tudo. E passando a nossa LBV aí, entra uma das... Super Rádio LBV. A Rádio Brasil, eles têm um programa no prédio deles. Eles ganharam, o Marco deve lembrar, eles ganharam, Marco, 5 vezes o prêmio Zagalo esportivo. Você deve ter lembrado. Eles ganharam 5. Só a cara que já passou pela Rádio Globo, Rádio Tupi. Fala, Rádio Tupi, um abraço para você, meu amigo Clóvis Monteiro. Tá convidado a vir aqui, é fera. Gosto muito do Clóvis Monteiro. Então, assim,
Eles tinham lá e ganharam 5 vezes o prêmio Zagalo. Tem um programa deles, funcionam 24 horas, a rádio, a televisão. Cara, é bem interessante. Um abraço aí, galera da Super Rádio Brasil. Já tive lá também, já tive batendo um papo lá. E depois da nossa Rádio Brasil. Ih, Carcelete. Galera do Litoral Verde ali. Pegou de Santa Cruz até Angra. Isso não é uma agência de carros, isso é uma concessionária, Carcelete. Seu novo, usado, seminovo, compra, vende, financia, facilita. A maior agência concessionária de Itaguaí. Cláudio Caetano, aquele abraço, meu irmão. Quando eu tiver dinheiro, eu e o Claudinho, vamos aí trocar o carrinho. Teu xará. Com certeza. Vamos lá trocar o carrinho lá. Marco também vai trocar lá o carrinho dele. Vamos lá buscar um financiamento. Aí a gente vai pegar aí um revisado, na garantia, seminovos. Nós vamos já fazer uma visita aí em Itaguaí. Beleza, galera? Voltando aqui no nosso entrevistado, e JC Suplementos. Essa demora um pouquinho, que é o seguinte, tá? A última aqui falando. Creatina. Você toma creatina, parceiro? Sim, diariamente. Você sabe quais são as funções da creatina? Além de restabelecer, te dar mais força, ela também trabalha o seu cérebro. Cognitivo. Fortalecer o cognitivo. Essa palavra, minha língua é presa, fala. Como é que é o negócio aí? Eu me chamo? Cognitivo. Cognitivo, pronto. Creatina, tem que tomar essa bagaça, meu irmão. Vou fazer até o seguinte aqui. Já tomou hoje? Hoje já. Já tomou hoje? Vamos tomar mais um pouquinho, que não faz mal, não. A gente deve tomar de 3 a 5 gramas. Vou abrir aqui pelo cantinho, que a gente tem mais experiência uma vez. Rapaz, o sujeito abriu o negócio, voou a creatina pra tudo que é lado, rapaz. E aí deu uma zica do caramba. Cadê a colherzinha da creatina? Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos tomar depois do programa para não fazer, porque ela abre aqui, ó, o pozinho. Vamos tomar depois do programa. Maravilha, combinadíssimo. Creatina JC Suplemento. Alô, José Carlos Araújo. Ó, creatina, a top é melhor. Rapaz, tem que tomar creatina. Creatina é força, creatina ajuda você a trabalhar, creatina ajuda você a fazer atividade física. Ó o Claudão, olha a carcaça do cara. Pensa que o cara era nadador, mas o cara tem a carcaça boa, né? O cara é forte. Então toma creatina, JC Suplementos. Ô Zé, vê se tu manda também mais uma creatina pra gente aí, né, cara? Pra gente tomar aqui, eu só fico sorteando aí, concorre lá no nosso prêmio. Voltando aqui no Claudinho, que já fez a jabá da galera toda, vamos voltar aqui pro nosso papo. Parabéns a todos aí, maravilhosos. Vamos tomar creatina, né? Vamos. Então, voltando aqui com o Claudinho. Claudinho, tem uma questão que eu queria falar sobre a legislação agora. Vamos entrar na lei. Lei NR alguma coisa, não é isso? NR1, sim. Isso. Queria que você falasse sobre NR01. Isso já foi votado, foi para o Congresso. Como é que está essa situação aí? Me explica e para o nosso galera que vai estar vendo aqui sobre essa questão da legislação. A Lei NR1, ela entrou em 26 de maio de 2025. E as empresas tiveram 1 ano para se adequar às exigências da lei. A partir agora de 26 de maio de 2026, ela vai ser punitiva e, ao mesmo tempo, aí, controlada pelo Ministério do Trabalho. E o que a NR1 exige? Que as empresas, né, tenham um trabalho de riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? É aquele mapeamento do clima organizacional. Entender, né, o que cada colaborador faz, a jornada dele, enfim, e ter planos de ações. E que plano de ações são esses? Plano de ações preventivos em saúde mental, o que o Viva Life já faz aí ao longo de 6 anos, que quando as exigências da lei saíram, e eu me recordo bem que foi em abril de 2025 que eu olhei, eu falei o seguinte, gente, a única coisa que o Viva Life vai precisar, com todas as bases, né, que a gente já atua dentro do âmbito educacional, somente certificar, né, cada colaborador, porque exige também, dentro das... tem uma cláusula ali de exigência que os colaboradores precisam ser certificados, que eles participam, né, enfim, de um programa preventivo. E aí é um curso que eles fazem, um treinamento? Como é que é isso? Não, é apoio emocional contínuo. É apoio emocional contínuo, sabe? Aí de forma vocês híbrida... Na empresa? Bom, eu tenho uma empresa. Vamos lá. Seja de 5 funcionários, que fala que é exemplo que a gente consegue entender. 5 funcionários, 50 funcionários ou de 500 funcionários. Eu vou ter que ter um profissional para dar um treinamento. Como é que vai ser isso? É o RH? Me explica aí, eu não entendi direito. Desculpa a minha ignorância. Nada, não tem desculpa não. É que a gente está para trocar uma ideia. Então vamos lá. O que tem que ser feito? Tá? Ter um mapeamento e um acompanhamento por especialista em saúde mental. Legal. Para que possa minimizar todos esses impactos, principalmente causados pelo burnout, que é o esgotamento por estresse de trabalho. Então, assim, respeito tudo que estão se fazendo, por favor, eu não controlo o que os outros fazem, mas eu controlo o que é certo a fazer para os resultados que a gente quer atingir. E eu falo o seguinte, que tem que ser, sim, feito por psicólogos.
É o psicólogo que tem que fazer, porque o tá, psicólogo, começou a entender. ele vai estar, né, além de estar atuando com um punho preventivo, ele vai estar acolhendo, orientando e direcionando através dessas demandas emocionais que vão sendo observadas conforme cada atendimento que vai ser, assim, que vai ser aplicado através dessa atuação junto à empresa. Ponto. Então, simplificando a sua pergunta, que tudo isso tem que ser aplicado por psicólogo, alinhado à realidade da empresa, que aí os riscos psicossociais, elas vão ser classificados em 1, 2, 3 e 4. Isso nas instituições privadas e públicas também? Instituições acima de 2 colaboradores que sejam sim. CLT. Vão ser obrigadas, por lei, a ter um psicólogo para fazer esse tipo de trabalho. Perfeito. Em que o funcionário está muito fadigado, porque ele já traz problema de casa, ele pega uma condução, às vezes, que demora 2 horas, o chefe cobrou a ele, ou ele tem uma meta para entregar e não consegue, aí tem um problema com o filho, sai do trabalho mais cedo. Então, tudo isso vai ser trabalhado para buscar ali no cerne do problema, para que a pessoa emocionalmente consiga ter um resultado mais eficaz, mais equilibrado, e vai ajudar também ele mentalmente a se cuidar. Ricardo, perfeito, muito boa a sua colocação, mas é o seguinte, é suporte emocional contínuo com punho preventivo, tá? Suporte emocional contínuo com punho, enfim, com base em prevenção. O que o Viva Life já faz. Então, o que vai acontecer nessas questões? Ao analisar uma realidade de uma empresa, é feito planos de ações para que não somente, Ricardo, você consiga acolher, orientar e direcionar as questões, né, de punho individual de cada colaborador, emocionalmente falando, mas que você gere resultados, porque aquilo que você trouxe é que muitas vezes vem de fora para dentro. Só que muitas, né, instituições, você tem relações tóxicas, sabe, enfim, relações de abuso. Por favor, Ricardo, é inúmeras situações que a questão da lei NR1... Ô, Cláudio, deixa eu te cortar aqui. Nada, pode não. Assim, quem paga os profissionais? A empresa, o sindicato? Como é quem vai pagar isso? Vai honorar mais a empresa? Ele vai ter que botar um funcionário? É a empresa. A empresa que paga isso. Ou seja, vai ter que contratar, pela lei NR01, vai ter que contratar esse profissional para fazer esse tipo de... Um trabalho preventivo em saúde mental. Sim. Ricardo, vamos lá. O que é prevenção? O que o Viva Life faz como prevenção? A prevenção não é sobre você não sentir. É sobre você sentir e saber o que fazer com o que você está sentindo. E a gente acha que prevenção, nossa, ninguém nunca vai ter ansiedade. Nossa, ninguém nunca mais vai se estressar. Ponto, vírgula. Ninguém nunca vai ter nada do coração, muito pelo atleta, contrário, né? Muito pelo contrário. Mas tudo que é trabalhado com base na necessidade de cada colaborador, falando efetivamente da NR1, é com punho preventivo. Então, um exemplo, como é que é a sua carga de trabalho? Eu trabalho com meta, todo dia 30 tem que entregar lá uma meta, se eu não entregar a meta, eu corro risco de ser mandado embora. Vamos trabalhar mecanismos, né, que não deixe gerar ansiedade, que não deixe gerar burnout, que não deixe gerar, sabe, situações que muitas vezes vai custar a vida desse colaborador, muitas vezes mesmo, sabe? Enfim, custa a vida, né, de internações, enfim, de saber de onde não vêm as doenças, para que ele possa ter equilíbrio, para que ele possa entregar a meta com equilíbrio e, principalmente, não deixar que isso gere cada vez mais questões que o adoecimento é silencioso e é devastador. E o que a NR1 traz, e eu vejo assim como um grande benefício, é que também que as empresas entendam que isso não é custo, que isso é investimento. Sim. Eu estou investindo no ser humano. Eu estou investindo no ser humano. É a mesma coisa, Ricardo, no punho educativo de escolas, que o Viva Life já atua há 6 anos. Quando a gente leva, né, enfim, o Viva Life para uma escola, é o punho preventivo. É sobre eles vivenciarem as emoções, é sobre eles nomearem as emoções, é sobre eles saberem, né, falar o que eles estão sentindo. E, por favor, Ricardo, hoje a gente vive uma geração... Eu tenho filho, eu falo com essa propriedade, sabe, que é uma geração 100% tecnológica, mas sem perceber, hoje existe um adoecimento muito grande pelas questões do impacto do excesso de tela, sabe? Enfim, porque Concordo. aquilo... E assim, e a família não sabe o que fazer. Ricardo, eu tenho 3 filhas e numa palestra que eu fiz recentemente, numa instituição, numa empresa, me fizeram uma seguinte pergunta: Cláudio, qual é o tempo que eu devo deixar meu filho na tela? Boa.
E aí isso eu queria saber também. Perfeito. Não, pergunta extraordinária, que eu falo para todos os nossos ouvintes. Temos 24 horas. Perfeito. Em 24 horas. Eu falei, perfeito. Óbvio que você tem que monitorar um tempo. Existe, né, um conselho dentro da psicologia que a gente entende ali, ó, 1 hora, 2 horas no máximo, aumente o tempo de qualidade, diminua, né, o tempo virtual. Mas eu falo das minhas filhas. Suas filhas, quando estão almoçando, tomando café, ninguém Não, usa celular, né? zero. Perfeito. Aí, assim, e eu posso falar pra você, olha que legal. E às vezes quando eu pego o celular, minhas filhas falam, papai. Opa, Eu já falo, virou hábito. Já virou hábito. Hábito, papai. Aí eu, filha, obrigado, desculpa. Às vezes, irmão, a gente tá ali, Sim, enfim, sim. e aquilo ali é como se, né, tivesse um imã, ó, você esqueceu de mim, me veja. Mas o que acontece, Ricardo? Nessa palestra eu falei, olha, muito além, tá, do tempo de tela, é o conteúdo do que eles estão vendo nessa tela. Verdade. Porque é o seguinte, eu vejo tela, mas o tempo que eu uso de tela, você pode pegar meu celular e vai ver meus algoritmos. Inteligência emocional, saúde mental, Deus, Jesus, amor ao próximo. Pô, você pode olhar meus algoritmos. Sim. É o que eu consumo através desse tempo que eu estou na tela. E muitas vezes, criança e adolescente, desculpa, respeito todos os influencers, mas estão influenciando para quê e para onde. Isso aí. Enfim, Instagram sabe? é um monte de Para baboseira. quê e para onde? Eu tive conversando com um grande Concordo. irmão meu de vida, Concordo. né? Enfim, que ele tem uma clínica, né, de dependentes. Ele falou o seguinte, meu amigo, hoje a gente tem muitos dependentes de celular. Pessoas, sim, sabe, que estão em clínicas de recuperação por conta do excesso de tela. Porque, Ricardo, ó, uma coisa que eu vi recentemente num podcast, que eu vi o seguinte, o pensamento é virtual e a emoção é real. O pensamento É virtual e a emoção é real. Gostei da frase. Então, assim, e aí quando você leva isso para uma reflexão do dia a dia, isso adulto, tá? Por favor, não tem faixa etária. Você pode pegar dos 2 anos aos 80 anos, de adulto. Isso é o seguinte, Ricardo. Hoje, nós temos mais pessoas que estão no mundo virtual do que no mundo real. Sim. Sabe, hoje as pessoas preferem conversar por WhatsApp, desculpa, do que fazer uma ligação. Hoje as pessoas, sabe, sempre preferem, manda uma mensagem, não grava um vídeo. Por favor, Ricardo, isso existe, sabe, a mente, ela mente. A mente mente. E existe hoje, né, por favor, sabe, como se fosse uma cocaína virtual, sabe, que as pessoas não percebem, quando elas verem, adoeceram. Aí eu levo para o punho educacional. Ok, poxa, e as escolas? Desculpa, Ricardo, a matéria número 1 hoje das escolas deveria ser saúde emocional. Deveria ser hoje a matéria número 1 das escolas. Porque, infelizmente... O Japão trabalha isso. No Japão, na trabalha Dinamarca, em Singapura, enfim. O Japão trabalha isso. Até uma determinada faixa etária. Sim. Tem países que já estão muito preocupados com isso, à nossa frente, né? Perfeito. Mas por que estão à frente, Ricardo? Porque eles estão formando para o mundo. Eles não estão formando para passar simplesmente no Enem. E a minha filha mais velha, de 16 anos, ela fez uma pergunta para mim assim, pai, eu não sei se eu faço medicina, se eu faço arquitetura, o que o senhor acha? Eu falei, filha, seja do tamanho do seu sonho. Independente do que você faça, o mais importante é você ser feliz naquilo que você for escolher para fazer. E assim, Ricardo, e quando eu ouvi isso, tá? Num congresso que eu fui em São Paulo ano passado, falando sobre saúde mental, estava numa área, né, de convidados, que naquele dia tinham outras pessoas também especialistas em saúde mental, e eu ouvi uma coisa, né, que me deixou muito tranquilo, que quem tem autoridade em algum assunto, não é porque você estuda simplesmente, é porque você fala aquilo que você faz e você já passou por aquilo que você está falando. Então, assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho 3 filhas, uma esposa, família maravilhosa, abençoada, gratidão a Deus todos os segundos da minha vida por tanto e por tudo que Ele me deu e vai me dar ainda nessa minha jornada. Mas que acontece na minha casa, Ricardo? Sim. Acontece, sabe? E o ponto de equilíbrio é que nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos. Verdade. Sabe? Então, quando a gente fala de saúde mental, fala de saúde emocional, o mais importante, cara, nas palestras, aqui no seu podcast, nos seus ouvintes, não é sobre o que vocês estão ouvindo, é sobre o que vocês estão ouvindo e irão fazer a partir daquilo que vocês ouviram. Porque existe muitas... Como é que você vai absorver esse conteúdo? Exato. O que eu vou levar... pelo outro, ou se você vai refletir... Exato. Virar a chave da sua vida. Ricardo, eu nunca vi, assim, olhando para a minha realidade, tantas questões falando sobre inteligência artificial. Nunca vi, irmão. Assim, é algo
A IA faz isso, eu uso, óbvio, às vezes para gerar algum conteúdo, peço ajuda, ajuste. A gente nunca viu. Sabe? A gente nunca viu, sabe, no mundo, sabe, um adoecimento tão grande, sabe, enfim, em se tratando de saúde mental. Aí, Ricardo, eu falo para você, de verdade, todas as informações são muito maravilhosas, sabe, tudo que a gente traz de conteúdo é muito bom, mas se não tiver ação, meu irmão, é como se você estivesse enxugando gelo. Verdade. Porque é a ação que faz a diferença em ser indiferente. Porque a informação, ela vem. O mais importante é que eu faço a partir daquilo que foi informado. E uma coisa, Ricardo, que o Viva Life faz, e assim, eu não negocio dentro dessa nosso modelo de atuação, é que é aplicado por especialistas. Porque se a gente está com dor de dente, a gente vai no dentista. Perfeito. Se a gente está com dor no joelho, a gente vai no ortopedista. E as questões de saúde emocional, sabe, de trabalho preventivo, como o Viva Life faz, tem que ser aplicado por especialistas. É por isso que quem aplica o Viva Life são as nossas especialistas. Como é que as pessoas entram em contato com a Viva Life? Por onde elas entram? Quais são os canais, sites? Nós queremos que você fale, mas nós vamos marcar também, pegar isso com você e botar aqui nesse Papo Reto hoje. Como é que a pessoa entra em contato com vocês, acham vocês? Empresas que nós estamos nos vendo, escolas, dono de pequenas empresas, como ele falou já, de 2, 3 funcionários, que querem crescer, querem evoluir, estão vendo o problema. Às vezes o problema não é só no empregado, não, é no patrão também. Como é que a pessoa acha vocês? Por onde? Vamos lá, Ricardo. Hoje nós temos o nosso Instagram, né? O Somos Viva Life. Esse aí? É a nossa logo. O nosso Instagram, Somos Viva Life. O nosso site, ele está passando por uma mudança, mas o site é somosvivalife.com.br e através também do nosso e-mail, vivalifeinteligenciaemocional@gmail.com e do nosso telefone 21 99107 5587. Então, Marcelão, nós vamos pegar o telefone aí, vamos marcar, e cada um que entrar em contato lá, falar que é do Papo Reto, o Cláudio vai preparar um trabalho especial. Claro que, obviamente, ninguém trabalha de graça, ele precisa viver disso, e aí, quem sabe também, a gente também está ajudando aqui empresas e pessoas. Eu vou voltar aqui Ricardo, no Cláudio. Ricardo, posso trazer uma coisa aqui muito legal para você? A casa é sua, irmão. Ah, obrigado. Ó, nós temos um trabalho, a gente está gravando o podcast aqui na Barra da Tijuca. E nós temos um trabalho do Viva Life na Associação de Moradores do Rio 2, né, que é aqui, nessa redondeza, a gente tem aqui um dos parceiros, que é o Dominus, enfim, que também é aqui da Barra da Tijuca, se salvo engano. Sim, e da mesma forma que você sorteou uma camisa do Júlio César Origuelia, eu quero também que os seus ouvintes entrem lá, vocês sorteiem uma bolsa, né, de 100% para o filho ou filha desse ouvinte, para fazerem parte do Viva Life todas as quartas-feiras, das 19 às 20 horas, aplicado pelas nossas psicólogas, e ter esse trabalho junto ao Viva Life. Então, uma bolsa aí para os ouvintes, né, e os nossos assinantes. Deus é bom. Como Deus é bom. É online? Presencial. Rapaz, olha o que o Claudinho tá fazendo aqui para vocês, galera. Uma bolsa então, assim, de 100% aí para... Tem a filha, eu tenho um esposo, eu tenho uma esposa que precisa... A gente às vezes não fala que tá doente emocionalmente, ou às vezes nem sente. Mas fica aqui a dica e nós vamos contemplar esse ouvinte aí, havendo a necessidade. Só você me passar. E, Ricardo, e uma coisa, tá, gente? Ó, o Viva Life não é para quem tá doente, não. É para a gente trabalhar todas as bases emocionais e vocês terem os mecanismos necessários para não adoecer. Porque quando adoece... É a prevenção, né? Exato. Porque quando adoece, aí a gente respeita, mas é tratamento. O que a gente faz, sabe, é preventivo. Então, por favor, participar da nossa corrente do bem, né? Enfim, entender por que eu faço o Viva Life. É porque eu quero ser uma pessoa emocionalmente saudável. As pessoas vão para academia, perfeito, não negociem, sabe? Busquem uma atividade física, ela ajuda muito nas questões, sabe, do equilíbrio emocional, né? Libera algumas substâncias como dopamina. Né? Serotonina, enfim, entre outras, mas que quando a gente trabalha, sabe, as questões da prevenção da saúde mental, a gente está trabalhando para a vida, sabe? Para que a curto, médio e a longo prazo isso reverbere e ajude a vocês serem do tamanho de som que vocês quiserem ser. Então é isso aí, galera. Estamos aqui com a Dominus, melhor pizza da região Zona Oeste. E temos aqui 3 ou 4 lojas na região. Tem Barra, tem Jacarepaguá, tem Taquara. Mas acho que são 3 ou 4 lojas lá da Dominus com o Ricardo. Aquele abraço, obrigado aí pelo apoio, pela moral. E já já nós vamos comer a melhor pizza Dominus. Vem com a gente.
E temos também outros colaboradores aí que estão com a gente. E Oxboard, academia lá dentro do Barra World. Alô, Andrei, aquele abraço. Tamo junto, irmão. Aqui, ó, é casca grossa, é creatina, treinando. Maior academia, melhor academia lá dentro do Barra World. Concorda? Você é nosso convidado, hein? Dá um treino Concordo, lá. e treinei muitos anos, até na antiga, que era Era Exigin. Exigin. E aí também no Trabalhei lá. Oxboard, Patrick, Patrick, Gilmar, meu brother. Patrick já teve com a gente no Bueno. podcast. Eu vi aí. Pedra teve com a gente no podcast. Pedra, pô, irmão. Vou trazer a Gisele, Camões, Pô, Rogério, Pedro Riso, só Pô. fera. Aí, esse é casca só grossa. tapete vermelho. Academia é top, né? Não, 01. Vai lá na Oxboard lá, dá um treino lá, procura o Andrei lá. Pô, os planos são sensacionais. Vou marcar, Andrei, pra te dar um treino aí, levantar um supino. Eu, você e essa fera aqui. Quero ver se tá... O André é fortão, O casca André é grossa. outro patamar. É outro patamar. Mas a gente faz o seguinte, depois a gente treina a perna, vamos ver se tá bom também. E essa é a Oxboard, melhor academia do Rio de Janeiro. Cavacas Esporte, lá na Rua Uruguaiana. Márcio, aquele abraço. Obrigado por estar colaborando com o nosso programa, Materiais Esportivos. Tem toda a linha de material esportivo, de vôlei, futebol, natação, basquete, o que for fazer de esporte lá, procura lá o Márcio. Beach tênis, eles doaram as bolas lá pra gente de beach tênis. Muito obrigado, Marcinho. E a gente tá sempre colaborando aí. As camisas do Mengão, hein? Vou cobrar mais aí, a galera tá pedindo. E vamos partir agora para... Ih, rapaz, na Brasa Columba, conhece? Conheço e vou te falar que sou suspeito, sou muito fã. Gosta de ir lá, né? Muito. O chopp mais gelado que para quem bebe o chopinho. Aquela linguicinha, aquele franguinho, aquele filé mignon, aquela picanha. Fiquei até com água na boca. Aquele galeto. Alô, Mosquito, meu irmão, um abraço aí. São quantas lojas aqui no Rio de Janeiro? São várias lojas, né? Nós temos aí as lojas. Temos na Olegário Maciel. Temos aqui no Recreio, aquela Rua do Bombeiro, como é que é o nome ali na praia? Glaucio Gil. Glaucio Gil, tá lá, ó, Glaucio Gil. Temos Recreio, Glaucio Gil. Temos Ipanema. Temos Nova América, Botafogo, Barra da Tijuca, Copacabana, Tijuca. O melhor atendimento. Os garçons lá, cara, assim, são meus amigos. Como são educados, como são bem treinados. Parabéns à equipe aí da Colômbia, toda a galera aí, sócios, em nome do Mosquito aí. Mosquito, vou marcar com Claudinho, Marco Antônio, vamos comer aquele franguinho aí com você, tá? Vamos de convidado, vamos que vamos. E voltando aqui no Marcinho, aqui, no Claudinho. Claudinho, queria bater aqui um papo contigo sobre o seguinte, perguntar, seu conceito, o que você acha? Paulo Vieira, coach, um dos maiores escritores de livros emocionais. Conhece essa fera? Conheço, Tapete Vermelho. Fera. Enfim, ele tem o método CIS, né? Sim, eu fiz dois. Já estudei e posso falar para você que agregou e agrega muito também Uma para fera, o meu né? portfólio. Vale a pena seguir. Vale a pena seguir e principalmente aquilo que eu falei. Tudo aquilo que você vê dele, se você praticar, você pode ter certeza de que muda e muda muita coisa. O meu sonho, tem um sonho, como você falou da tua filha, né? Sonho sem limite, não foi isso que você falou? Parece que foi isso que você comentou aí? Da sua filha, você falou para sua filha. Assim, seja do tamanho do seu sonho. Seja do tamanho do seu sonho. Eu tenho muita pretensão de um dia fazer um curso presencial com ele. Fiz 2, método CIS, mas quero fazer um método presencial com o Paulo Vieira. É caro, mas é um grande investimento. Não é caro, é investimento. Assim, investimento. Eu falo assim, É caro, mas é um bom investimento. Caro é aquilo que não agrega valor. O que Remédio. agrega valor exato. Remédio. Por aí. Cachaça. Agrega valor, cigarro, investimento. Mas Paulo Vieira... Vale a pena. Tony Robbins, aquele americano, bam que... Eu também, sim, acompanha? um coach maravilhoso e principalmente de acolher a dor do outro e ressignificar a dor do outro. Eu vejo o Tony Robinson com esse punho, sabe? Que também serviu muito de inspiração para mim, né? Tem no Netflix, acho que Eu Não Sou Guru, algo do tipo, se eu peguei aqui no meio, quem não viu, veja. É muito significativo, porque agrega você bastante, se vê naquela narrativa e você fala, caramba, isso acontece comigo, caramba, eu já passei por isso, ou eu conheço alguém que passe por isso. E, por favor... Tapete vermelho para ele? Vermelho, não. Vamos lá. Mário Sérgio Cortella, essa fera aí. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele presencialmente, né? E tem um livro dele, Qual é a Tua Obra?, que eu recomendo a quem não leu, que leia. E é um cara também, assim, professor. Qual é a tua obra? O nome do livro. Qual é a sua obra, Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio livro dele, uma fera, né? Uma fera e, principalmente, são pessoas que contribuem para a humanidade, sabe? Contribui, sabe? Aí aquilo... Você foi secretário de Educação em São Paulo, se me falha a memória, não foi?
Eu acho que ele foi Amigo, secretário não de tenho, Educação. não, Foi. Não sei. O Marco ele responder. confirmou, o Marco Antônio confirmou. Confirmou? Eu tinha essa dúvida aí. E é nessa palestra dele uma coisa, né, que era assim, nítido, é que ele levava a melhor versão dele mesmo para se conectar com aquilo que as pessoas precisavam. Sabe, alguns mecanismos que eu utilizo também nas minhas palestras, que o mais importante é a gente entregar o que as pessoas precisam e não aquilo que a gente quer. Sim, sim. Vamos falar da tua palestra aqui, mas nós estamos chegando aqui nos nossos minutos finais, porque nós temos horas aí. Vamos lá. Maravilha. Eu quero te perguntar, pau e bola, tapa, como é que é? Piba na gorduchinha. Não, Vamos lá. você levantou, corta da linha dos 3. Boa ideia. Acho que joga voleibol essa fera aí. Comida preferida. Qual a sua comida preferida? Estrogonofe. Estrogonofe aí. Vamos lá. Esporte, qual é o teu esporte? Futebol. Futebol. Seu time? Flamengo. Flamengo. Religião ou conexão? O amor. O amor. Tá. O que você gosta de fazer quando você não está estudando? Qual é o teu lazer? Família, estar com as minhas filhas, com a minha esposa, isso é inegociável. Um sonho. Fazer com que a prevenção em saúde mental se reverbere pelo mundo, porque enquanto a gente não olhar para a prevenção, a gente vai estar sempre lamentando vidas perdidas. Então você imagina o quanto de gritos de socorro que, né, as pessoas não estão pedindo e cada vez mais, sabe, sem saber como se ressignificar suas dores. E Gueto, tudo isso que a gente está trazendo, existe uma estatística que é muito impactante. A cada 4 segundos, uma pessoa tenta tirar a própria vida. A cada 40 segundos, uma consegue. Então, tudo que a gente faz não é mais do mesmo. O que a gente faz é realmente ressignificar essas dores para que não vire sofrimento e que todos possam ser emocionalmente saudáveis, que realmente é o que hoje mais impacta para esse tipo de atitude e por esse tipo de estatística. Não tem mais vontade de estar aqui, enfim, não faz mais nada sentido. Cara, ela na realidade, quando ela pensa ou comete, não é que ela quer tirar a própria vida, é que ela quis matar a dor. Sim. Então, assim, porque a pessoa quer matar a dor. Então, é algo, sabe, Rigueto, que pela oportunidade que você está me dando aqui de contar, né, um pouquinho do meu milagre, né, do que Deus, Jesus fez na minha vida, mas o mais importante é aquilo que eu quero deixar para o mundo, que isso chama-se legado. E não aquilo que eu quero deixar no mundo. Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Qual é o seu sonho? O que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? De exemplo, na nossa passagem aqui, nós estamos aqui de passagem. Qual é o seu legado? O legado é que ame a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Isso foi o legado que Jesus nos deixou, além de muitos outros ensinamentos. E esse é o legado que passa, sabe, pelo Cláudio Duarte, pelo pai, pelo marido, pelo amigo, pelo responsável, sabe, de algo realmente que hoje transforma vidas, que é o Viva Life. Então, Ricardo, é o mais importante que seja, por onde eu passar, é o que eu deixo nas pessoas. E isso eu deixo para o porteiro do meu prédio, eu deixo para o cara que lava o meu carro, eu deixo para onde eu for, o mais importante é o que eu deixo na vida das pessoas. Desde um muito obrigado, fique com Deus e que Deus te abençoe. Calma que você não vai chegar às considerações finais, não. Maravilha. Calma que você ainda vai terminar as considerações finais. Maravilha. O que nós fizemos aqui, a nossa produtora sempre escreveu uma mensagem dentro daquele que nós vamos entrevistar, o entrevistador. Entrevistador. Ficou legal esse pleonasmo. Mas, enfim, com muita emoção que a gente passa uma mensagem, porque não dá nem para decorar, porque a gente lê, é tanta emoção que a gente carrega, né, quando fala sobre isso. Então, essa mensagem é para você, Cláudio. A vida nem sempre segue o roteiro que a gente escreveu. Às vezes o plano muda no meio do caminho, portas se fecham, sem aviso. A gente se vê diante de um cenário completamente diferente do que imaginou. É justamente que aí que nasce a resiliência. Resiliência não é sobre não sentir, é sobre continuar mesmo sentindo. É sobre respirar fundo quando tudo parece fora do lugar, confiar que existe um propósito maior sendo construído, mesmo quando a gente não consegue enxergar. Mudar de planos nos reposiciona, nos tira de caminhos que talvez parecem não ser os melhores que nos conduz para algo que muitas vezes só vamos entender depois, lá na frente. Assim se fundou o Viva Life Inteligência Emocional, que é muito mais do que uma empresa, é um propósito em movimento.
Nascida com a missão de cuidar de pessoas, se dedica a desenvolver, muitas vezes invisível, mas essencial e emocional. Em um mundo que exige tanto por fora, o Viva Life olha por dentro, auxiliando através de uma equipe multidisciplinar, pessoas que se fortalecem, encontram equilíbrio e viverem com mais consciência. A Viva Life não se trata apenas de métodos ou técnicas, trata-se de transformação real, de vidas que reencontram sentidos, de histórias que ganham novos caminhos e de pessoas que aprendem a lidar com sentimentos de forma saudável e verdadeira, Cláudio. A Viva Life carrega valores que vão além do profissional, carrega humanidade, acolhimento e propósito. Cada atendimento, cada encontro, cada palavra tem a intenção de impactar positivamente quem chega. E quando uma empresa nasce com um propósito, ela não cresce apenas com um número. A Viva Life, emocionalmente, é isso. Um espaço de reconstrução, fortalecimento e evolução. Porque cuidar do emocional não é o detalhe, é a base de tudo. Mas, às vezes, a vida nos leva a atravessar vales tão profundos que parece não ter volta. E Cláudio passou por isso. Foram 10 minutos e alguns segundos de parada cardíaca. Um tempo que para muitos significa o fim. Achávamos que era o fim. Vieram a UTI, a incerteza, o silêncio pesado de quem espera por um milagre. E o milagre aconteceu. Cada segundo carregava a pergunta que ninguém queria fazer. A esperança que se recusava a morrer. Mas Deus escreveu diferente. Sua família, seus filhos, sua esposa, seus amigos. Cláudio sobreviveu. É mais que isso. Sobreviveu sem sequelas. Um testemunho vivo do impossível, que para Deus é apenas o começo de algo maior. O milagre não foi só o retorno do coração batendo, foi a restauração completa, foi o cuidado em cada detalhe, foi a mão de Deus sustentando quando tudo parecia perdido. E quando alguém volta de um lugar que só ele sabe, volta muito diferente. Volta com mais propósito, mais clareza e uma missão. Cláudio Duarte, muito obrigado por esse momento tão profundo, diversas situações vivenciadas por você, compartilhado aqui no nosso podcast. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Eu achei assim, É contigo a consideração final, meu irmão, a bola é tua, levantei. Não, muito obrigado. Gratidão é uma palavra que me define como ser humano, como eu às vezes, sabe, Ricardo, assim, eu faria tudo de novo. Que a única certeza que eu sempre tive, sempre terei, é de que Deus é Deus. É Deus. Isso aí, galera do Papo Reto com Ricardo Egueto. Tivemos aqui muitas emoções. Cláudio Duarte, uma história fantástica. Vai voltar aqui futuramente. Tem um trabalho maravilhoso, grandioso, humano na Viva Life. Acompanhe ele lá nas redes sociais. E eu só tenho que, mais uma vez, dizer gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado.